pessoal, tranquilo? Estamos aí, a gente já falou sobre circuitos resistivos, circuitos indutivos e agora a gente vai finalizar com circuitos capacitivos, beleza? Primeiramente, só a gente entender o que é um capacitor, tá? É um dispositivo que armazena carga elétrica, certo? Ele armazena carga elétrica. Consiste em duas placas metálicas paralelas, beleza? Separadas por um isolante, que é o dielétrico, correto? Então, o capacitor, a gente tem duas placas metálicas separadas pelo dielétrico. É onde a gente quer chegar numa rede de distribuição, numa rede de transmissão, correto? As linhas paralelas dos cabos e o isolante dielétrico, que é o ar entre eles. É lá que a gente quer chegar, beleza? Capacitância. O que é capacitância, pessoal? O capacitor não armazena carga elétrica, ou seja, ele precisa de uma medida, ele é uma grandeza, correto? Então é o que? É a medida da capacidade que o capacitor tem de armazenar carga elétrica. A unidade de medida dele é o farad, correto? É o F. E esse valor depende o quê? Das dimensões internas do capacitor, do material que é feito o capacitor, as voltas, a largura, a espessura desse material metálico, tá? E o que? O tipo de dielétrico desse isolante do capacitor, beleza? Então, olha só, em se tratando de capacitor, a gente tira três conclusões, que é o que a gente precisa entender para a gente chegar quando a gente vai falar a respeito de uma linha de transmissão, de uma linha de distribuição. Então, veja bem, três conclusões. Primeiro, o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. Isso aí a gente já falou, beleza? Um capacitor comporta-se como um circuito aberto em tensão contínua, certo? Mas permite a condução de corrente em uma tensão variável. Beleza, pessoal? E o mais importante, que é o que a gente vai trabalhar, em um capacitor, a corrente está adiantada em relação à tensão. Correto? Então você observa que nesse pequeno gráfico que a gente fez, a gente tem aqui o valor de pico da tensão e a corrente de pico da corrente. Então você veja que quando a sua tensão estiver começando a sua onda, a corrente de pico, isso aqui num circuito puramente capacitivo, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Então, quando a sua tensão estiver começando o seu ciclo, a corrente ela já está no ângulo de 90 graus. E aí já tende a descer para mudar o seu ciclo. Beleza? Vamos continuar. Olha só, agora em se falando sobre reatância capacitiva, que é o quê? A medida da oposição que o capacitor tem o quê? Em relação à variação da corrente, não é isso? Então, da mesma forma que ele armazena a corrente, ele tem uma situação que ele se opõe a essa variação de corrente, correto? E essa variação é dada o quê? Pela reatância capacitiva, que é o XC, tá? O valor em módulo da reatância capacitiva é inversamente proporcional à capacitância, o C, e à frequência da corrente, correto? Ou seja, inversamente proporcional, você aumentando a capacitância e a frequência, você estará diminuindo a sua reatância capacitiva, porque é inversamente proporcional. 1 sobre 2πfc, correto? 2 vezes π vezes a frequência da rede vezes a capacitância do capacitor. Beleza? Ou XC 1 sobre ômega C, que o ômega é o quê? 2πf. Beleza? Então a gente já fez um exercício aqui, a gente vai resolver alguns agora para a gente memorizar essa situação aí. Calcular a reatância de um capacitor de 4,7 microfarad, beleza? Nas frequências de 60 e 400 Hz. Percebe? Então ele quer saber o quê? Qual é o valor dessa oposição
que o capacitor oferece para a variação da corrente, se a sua frequência for de 60 e se a sua frequência for de 400 Hz. Beleza? É isso que ele propôs. Então veja bem, para 60 Hz, eu tenho que a minha reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc, beleza? Então é 2 vezes π vezes a frequência que é 60 vezes 4,7 vezes 10 a menos 6, que é 4,7 microfarad, certo? Então 1 dividido por isso, 564 ohms, beleza? O mesmo capacitor a gente vai colocar numa frequência de 400 Hz agora, certo? Então temos aqui a reatância capacitiva é 1 sobre 2 vezes π vezes 400 Hz vezes a capacitância do capacitor, que é 4,7 vezes 10 a menos 6. Então teremos uma reatância capacitiva de 85 ohms. Então veja bem como você diminuiu o valor da sua reatância capacitiva se você aumentou a sua frequência, beleza? Por isso que está falando aqui, ó, que ela é inversamente proporcional. Tá ok, pessoal? Vamos fazer mais exercício. Continuando aí, pessoal, fazendo uns exercícios aqui para a gente poder fixar melhor esse conceito sobre circuitos capacitivos, beleza? Então, dado o circuito, determine reatância capacitiva, corrente no circuito, diagrama fasorial. O circuito nosso é uma tensão de 110 volts, 120 graus, VRMS, beleza? 60 Hz, uma capacitância de 0,47 microfarad, beleza? Então, primeiro item que ele pediu, reatância capacitiva, tá aqui, ó, XC igual 1 sobre 2πfc, certo? 2 vezes π vezes a frequência 60 vezes 0,47 vezes 10 a menos 6, que é microfarad, beleza? Então temos aqui uma reatância capacitiva de 5,6 kΩ, certo? Ele pediu para a gente calcular a corrente no circuito. Então veja bem, é V sobre XC, é a lei de Ohm, correto? V sobre resistência, só que aqui a gente está tratando de reatância capacitiva. A tensão é 110 volts, 120 graus, aqui ó, e a minha reatância é 5,6 vezes 10 a menos 3, porque K é quilo, correto? Fica atento nisso. Menos 90 graus. De onde eu tirei esse menos 90 graus? Pessoal, quem define corrente de circuito, quem define fator de potência do circuito, quem define o ângulo do circuito, é a carga. E quem é a minha carga aqui? É o meu capacitor, dada pela minha reatância capacitiva, que é de 5,6 kΩ. E a gente já falou que em circuito puramente resistivo a corrente é adiantada 90 graus em relação à tensão, correto? Então a gente tem aqui o que? Como a nossa reatância capacitiva é que está definindo a corrente do circuito, ela está 90 graus negativo, correto? Então temos aqui, ó, 19,6, ou seja, eu dividi 110 por 5,6 vezes 10 a menos 3, tá? Me deu aqui 19,6. E eu, como é divisão, eu diminuo o meu argumento. 120 menos 90 graus. Então vai ficar 120 mais 90 graus, correto? E aí eu tive o quê? 19,6, 210 graus ampere RMS. Beleza? Então mostrou o quê? Que a minha corrente ela está 90 graus adiantada em relação à tensão num circuito que é puramente capacitivo. Beleza? E aqui no nosso diagrama fasorial fica claro de ver isso. Beleza? Olha aqui, eu tenho a minha tensão aqui com amplitude de 110 volts, tá aqui, ó, dada na minha fonte, com ângulo de 120 graus. A minha corrente com amplitude de 19,6 mA com um
ângulo de 210 graus. Então, observe o seu 90 graus da corrente em relação à tensão. Beleza, pessoal? Vamos fazer mais exercício. Só aproveitando aqui, esqueci de falar da impedância capacitiva, pessoal, tá? O módulo ZC, tá aqui, ó, beleza? A impedância capacitiva, ou seja, essa posição da variação da corrente que o capacitor oferece depende o quê? De R e de XC, correto? Ou seja, eu tenho aqui uma resistência e o meu capacitor, um RL série, correto? Então, essa junção dos dois me deu quem? A minha impedância ZC, correto? Ele vem mostrando aqui no diagrama fasorial para a gente entender que nós temos o eixo imaginário, o eixo real, beleza? O R, o nosso resistor aqui, ó, e o capacitor, o R é a nossa parte real do circuito. E o capacitor, o que? O XC é a parte imaginária do nosso circuito. Então, a junção dos dois, como ele está falando aqui que depende de R e XC, me deu quem? A minha impedância capacitiva, correto? E aqui a gente tem o ângulo φ, beleza? Vamos fazer mais exercício.